vocês, beleza? Vamos aí, vocês estão vendo aí a nossa abertura, mais de 700 aulas gratuitas aí no nosso blog, né? E vamos passar aqui também para a primeira questão do Enem, resolvendo hoje aqui a prova de Química. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm o carbono e o seu calor de combustão. Antes de passar para outra folha, já que nós estamos estudando isso também aqui para o vestibular, vamos reler a questão e vamos relembrar alguns pontos importantes. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Na verdade, é o gás carbônico, né? O CO2, tá? Dióxido de carbono ou CO2 gás carbônico. Então, a queima da gasolina, do álcool, do óleo diesel, todos esses álcool, gasolina, óleo diesel, todos contém carbono, então todos vão produzir aí, né, CO2, tá certo? É um dos problemas e nós sabemos que o CO2, uma quantidade excessiva de CO2 no ar é que está provocando o aumento do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é importante para a nossa vida, só que tem tanto CO2 agora entrando na atmosfera que já está passando esse excesso de CO2, está elevando o efeito estufa e está começando a prejudicar a sobrevivência aqui na Terra. Portanto, uma das características importantes ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono. Ele colocou aí, ó, as substâncias e o seu calor de combustão. O benzeno está aí, ó, C6H6, libera 3.268 kJ. O etanol, nosso álcool, né? A glicose, tá certo? Menos 2.800. O metano, né? CH4, aquele metano que é produzido principalmente nos lixões, né? O gado também, a agropecuária, como nós falamos aqui para vocês, o gado, agropecuária, né? Na hora da digestão, o gado libera muitos gases, né? Esse gás metano também contribui para o efeito estufa e é o mais complicado para o efeito estufa, é o CH4, o metano. Só que o CO2, como a quantidade é maior, termina ele sendo o grande responsável. Mas se tivesse a mesma quantidade de CH4, metano e de CO2, gás carbônico, o metano prejudica muito mais esse aumento do efeito estufa. E o octano? Aí ele deu aí os calores de cada um em quilojoule e perguntou, neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono do ambiente pela mesma quantidade de energia? Então ele quer saber pela mesma quantidade de energia. Porque veja bem, voltando à questão, nós temos aí o benzeno, o etanol, a glicose, o metano e o octano. Pela queima de 1 mol, você vê que o combustível diretamente que libera mais energia é quem? Vocês estão vendo aí que é o benzeno. Então, se fosse para saber qual o melhor combustível utilizar em termos de quantidade de energia, se fosse 1 mol de cada um, você verifica que 1 mol de cada um, o que eu queimando vai liberar mais energia seria o benzeno. Então, o benzeno, né, relacionando só a queima de 1 mol de cada um, é, nesse caso aí, o melhor combustível, porque ele libera mais energia, 3.268, então significa que eu vou aproveitar mais essa energia, olhando aí nesse aspecto. Mas ele não perguntou na queima de 1 mol qual libera mais energia, porque seria direto, o benzeno. O que ele perguntou, na mesma quantidade de energia produzida. Então o que é que nós vamos ter que fazer, vestibulando? Nós vamos ter que, deixa eu só apagar aqui. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos fixar, por exemplo, a energia do benzeno e vamos ver quanto é que essa proporcional corresponde à energia dos outros. O que der maior energia que o benzeno vai ser o melhor combustível. Se nenhum der, o melhor vai ser o benzeno. Então, repetindo, ó, ele perguntou aí, ó, pela mesma quantidade de energia produzida. Eu vou reler a pergunta lá do Enem, eu sei que vocês já viram isso hoje à tarde, mas vamos repetir. Ó. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente
para a mesma quantidade de energia. Então, para a mesma energia, qual que libera mais CO2? Então, eu fiz as continhas aqui para vocês. Ó, ele deu lá na equação que o benzeno libera 3.268. Você sabe que o benzeno aí, ele vai liberar quantos mols de carbono? 6 mols, né? Tá certo? Eu vou até colocar aqui direitinho, só para lembrar, para aquele aluno que está revisando, que está estudando para o Enem. Quando a gente tem um combustível que a gente queima com O2, a combustão é reagir com O2, tá? Como aqui, ó, nós sabemos, nós vamos formar o que nessa queima? O CO2, os produtos vai ser CO2 mais quem? Mais água, tá certo? Então, toda queima aí tem o hidrocarboneto, eu vou ter CO2 mais água, tá? Deixa eu apagar que ficou pequeno aí na telinha e fazer com a letrinha menor, ó. O benzeno, C6H6, queima, pega o oxigênio do nosso ar, queima, forma quem? CO2 mais vapor d'água, é o que sai lá no nosso vapor no cano de escape. Lógico que sai outros gases, a gente já falou nisso aqui, mas de outra vez a gente fala melhor. Vamos se reter isso aqui. Então, para a queima de 1 mol, tá? Quantos carbono aqui? Ó? Tem 6 para balancear, aqui vão ser 6. Então, como eu tenho C6H6, eu vou ter 6 mols de gás carbono. Então, ó, eu botei aqui só para a nossa continha. 6 mol de gás carbono formado e libera quanto que ele deu lá na tabela? Menos 3.268. Isso aí foi dado, tá? Então, ele diz, quando ocorre a liberação de 3.268, são liberados 6 mols de CO2. Agora, vamos para o nosso segundo gás lá, que era o etanol. Então, eu vou fixar esse primeiro, que foi um dado, tá? Isso aqui foi dado lá, tá certo? Foi um dado. Eu vou fixar nesse valor de 3.268. Ora, o etanol, ele diz que forma 2 mol, porque tem 2 carbonos, pela mesma coisa que eu lhe mostrei na passada, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Quando eu tenho aqui C2H2OH, eu vou ter, reagindo com O2, eu vou formar 2 CO2, tá certo? Então, botei aqui, ó, o álcool 2 CO2. Então, libera quanto que ele deu? O dado 1.368. Então, 2 mol libera 1.368. Eu estou fixando essa energia que ele pediu para fixar na energia. Então, eu botei 3.268. Com 3.268 vai liberar quantos mol de CO2? 4,8. Então, observe, os dois primeiros gases, benzeno e o álcool etanol, tá? Os dois primeiros combustíveis que ele deu lá, eu vou ter aí quem? Primeiro o benzeno, que libera lá na tabela 3.268. Aí depois ele deu o álcool etanol, que libera 1.368. Veja que o benzeno, por conta que tem 6 carbono, liberou 6 mols. O etanol, que tem 2 carbono, liberou 2 mols. Como ele quer para a mesma energia, eu fixei essa energia. Então, ó, 2 mols para 1.368. Então, para a energia fixa que ele pediu no problema, que eu adotei como sendo 3.268, vai liberar quantos mol? 4,8. Então, desses dois combustíveis, tá certo? Para a mesma energia, quem vai liberar mais mols de CO2? O benzeno, porque o benzeno liberou 6 e o etanol liberou 4,8. Então, por enquanto, está ganhando o benzeno. Então, voltando aqui, ó, entre o benzeno e o etanol, o benzeno liberou 6 mols, tá? E o etanol 4,8. Então, desses 2 mols, desses dois aqui, quem está liberando mais CO2 para a mesma energia é o benzeno. Então, lembre-se que eu estou usando, fixei uma energia, podia ser qualquer outra. Estou fixando essa e vendo quantos mols de cada um libera. Vamos pegar agora a glicose. Você já fizemos com etanol, vamos ver agora com a glicose. A glicose, ó, voltando aqui, ó, a glicose tem 6 carbonos. Então, como nós relembramos para vocês, vai liberar pelo balanceamento, vai ser 6 mols de CO2. E o que ele deu foi menos 2.808. Então, esses 6 mols corresponde a 2.808. Mas eu estou fixando para a energia 3.268, um valor fixo, como o problema pediu. Vai dar quanto mol? 7 mols. Então, observe que para energia constante, a glicose libera mais gás carbônico do que o benzeno. Então, interessante, né? Ó, nós vimos aqui que o benzeno liberou 6,
o etanol liberou 4,8 e a glicose liberou 7. Então, desses 3 aí que a gente calculou, quem é que está liberando mais? A glicose, que liberou 7, né? Ok? Então, se vocês fizerem a mesma conta para os outros 2, deixando uma energia fixa, como ele pediu, você vai ver que o que libera mais mols é a glicose, 7 mols. Então, a resposta lá do nosso Enem seria, nesse contexto, qual dos combustíveis libera maior quantidade de dióxido de carbono, o gás carbônico? A glicose, com a mesma energia. Ok, vestibulando?